Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo 127, nós vamos ler o versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Repita comigo, herança. Guarde bem essa palavra, eu quero falar um pouco dela hoje. Queria que você agora fosse lá no livro de Gênesis, o capítulo 21. Queria ler com você também 3 versículos desse capítulo. Gênesis, capítulo 21. Versículo 1 diz assim: O Senhor foi bondoso com Sara, e como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho de Sara. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. Eu quero pedir licença para usar a aplicação para as mães. Aí você diz assim: mas eu não sou mãe, pastora. Então, sempre que eu falar mãe, você busca para você, tá? Você pensa filho, você pensa funcionário, você pensa empresário, você pensa pastor, você pensa diácono, e assim nós vamos caminhando, amém? Eu, há alguns dias, tenho pensado a respeito dessa questão de ser mãe. E esse texto, essa história de Sara, Abraão, e Isaque e Agar, tem me chamado muita atenção. Isso porque a Bíblia diz que os filhos, nós lemos no Salmo 127, que os filhos são a herança do Senhor. A Bíblia não diz em nenhum momento que os filhos são os fardos que o Senhor nos dá. A Bíblia não diz que os filhos são aperreios que Deus coloca na nossa vida. A Bíblia não diz que os filhos são alguém que Deus coloca para diminuir o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa energia. A Bíblia diz que os filhos são a herança. E quando eu olho a história de Abraão, Sara e Agar, Deus tinha um plano na vida de Abraão. Deus queria fazer de Abraão uma grande nação. E no meio dessa história aparecem 2 mães diferentes. Agar, como candidata à mãe dessa grande nação, e Sara. E a Bíblia diz que Deus escolhe Sara para ser mãe dessa grande nação, em detrimento de Agar. Se eu fosse Deus, eu talvez não teria escolhido Sara, nem você. Porque se eu queria uma grande nação, como é que eu prefiro uma mulher estéril do que uma mulher frutífera? Parece assim que de forma prática, a escolha de Deus não tem muito sentido. Deus escolhe Sara em detrimento de Agar. Mas sempre que se essa semana você quiser ler um pouco melhor essa história, quando surge essa dúvida no coração de Abraão, né, entre Sara e Agar, Deus fala para ele algumas vezes: olha, a sua herança não vai ser o filho da escrava. E isso me chamou atenção, muita atenção essa semana, porque ao falar escrava, Deus revela que o problema dele não escolher Agar, não era com Agar, era com a mentalidade, com a identidade que Agar carregava.
Agar carregava uma mentalidade de escrava. E para dar luz a uma promessa, para viver uma promessa, nós precisamos abandonar a identidade de escrava e nos posicionar numa identidade de herdeiras da promessa de Deus. E por isso eu queria, nesses minutos que nós temos hoje, meditar com você no tema mãe, escrava ou herdeira? Que tipo de mãe será? Que tipo de mentalidade será que você tem se colocado como mãe? A Bíblia diz que na família de Abraão, ali na vida de Abraão, existiam duas mães. Agar era uma mãe que carregava uma identidade de escrava. E Sara, que carregava a identidade de herdeira de uma promessa. Os filhos, eles são herança do Senhor, como nós já lemos. Mas muitas vezes o diabo se levanta na vida das mães para roubar essa herança. E às vezes o diabo não rouba a nossa herança, levando à morte um filho, ou levando para longe da mãe, mas arrancando do coração da mãe o sentimento, a identidade de que aquele filho é uma herança. E implantando no coração das mães de que aquele filho é um grilhão, que aquele filho é uma amarra, que aquele filho é uma prisão. E Agar carregava essa identidade de uma mãe que se sentia escrava. Vamos pensar a respeito de o que é um escravo? O escravo pensa que ele é um desafortunado. Nenhum escravo se levanta e diz, como eu tenho orgulho de ser escravo. Nenhum escravo gosta de ser escravo. Em muitos países ao redor do mundo houveram situações de escravidão. E em nenhum momento ser escravo era um orgulho. Quando o diabo consegue roubar essa identidade de herança e prender a mãe nessa mentalidade de escravidão, a mãe começa a achar que ela é uma desafortunada. Todo mundo pode dormir domingo à tarde. Todo mundo pode almoçar sossegado. Todo mundo pode ir para onde quer. Eu não posso. Eu tenho que cuidar dessas crianças. Um escravo sente-se um prisioneiro. Ele não pode ir para onde quer, não pode fazer o que quer. Um escravo imagina que seria muito mais feliz se ele fosse livre. Minha vida seria mais fácil se eu não tivesse que carregar esse peso. E muitas mães são afligidas com esses sentimentos. No meio do trabalho que exige cuidar dessa herança, muitas vezes essa mãe é oprimida por sentimentos e pensa estar escravizada. Quantas coisas extraordinárias eu poderia estar fazendo se eu não estivesse aqui lavando, cozinhando, fazendo tarefa de pintar, de cobrir, né? Brigando para menino não subir no sofá, não se trepar na estante. Quantas outras coisas eu podia estar fazendo interessante e estou presa nessa situação. Podia estar vivendo os meus sonhos, realizando outros sonhos. Eu estou abrindo mão de viver aquilo que eu gostaria. E eu estou aqui sendo maltratada. A Bíblia diz que por duas circunstâncias, a Bíblia trata da vida de Agar bem rápido, né? Não se demora muito na vida de Agar. Mas o bem rápido fala de duas vezes que Agar fugiu. Porque é um dos sentimentos fortes no coração de um escravo. Quando a gente sente que está escravizado numa situação, nosso desejo é fugir. Fugir. Embora. Se sentir oprimido, menosprezado. A Bíblia diz que Agar, ela constantemente menosprezava Sara. Né? Ela se sentia menor e para
poder viver de alguma forma melhor, ela menosprezava alguém. E o inimigo, o que ele quer, o que ele deseja, é nos manter nessa condição de escravos. Deus nos criou para sermos filhos, e filhos são herdeiros sempre. Mas o pecado, o diabo, o mundo trabalha para que sempre esteja nos levando de volta para essa identidade de escravidão. O pecado, ele tem o poder, o diabo tem o poder de se mover muitas vezes na nossa vida, para nos fazer nos sentir presos, nos sentir oprimidos, nos sentir derrotados. E muitas mães nessa caminhada, nessa vida, no meio de tantas coisas que precisam ser feitas, de trabalho árduo, muitas vezes estão se sentindo assim, oprimidas, menosprezadas, aprisionadas numa circunstância. E assim como é na figura da mãe, muitas vezes é na figura do líder, é na figura de um serviço que eu estou fazendo. A mãe, o líder, todo aquele que presta um serviço, ele é um instrumento nas mãos de Deus. Cada criança que nasce é um plano de Deus, é um projeto de Deus, que para ser consumado precisa que Deus use alguém para trabalhar ali, para arar aquela terra, para cuidar daquela terra. E na vida dos filhos, da maioria dos filhos, a mãe é essa figura que Deus usa, não só para gerar o filho, mas também para estar ali no seu desenvolvimento físico, no seu desenvolvimento emocional. É com a mãe que o filho vai aprender ali as primeiras lições, os primeiros exemplos da vida espiritual também. Então, as mães são instrumentos das mãos de Deus. E esse caminho, esse instrumento nas mãos de Deus, é algo muito importante. Então, se o inimigo consegue deturpar no nosso coração de mãe, colocar lá um peso, colocar lá um fardo, roubar a identidade e a alegria de você ter uma herança, e implantar lá uma cobrança de que você tem alguém te exigindo, alguém te sugando, alguém que você precisa investir ali a sua vida. E é isso que o mundo está fazendo. Dia após dia nós vemos aí ensinamentos e posicionamentos de que a mulher que tem valor, de que a mulher que está fazendo algo importante, é a mulher que está cuidando de uma empresa, é a mulher que tem dinheiro, é a mulher que tem recursos. Uma vez eu ouvi uma defesa de doutorado e a pessoa estava estudando adolescentes em medida socioeducativa, né? E uma das coisas que ela estudou foi por que um adolescente, quais eram os motivos do adolescente cometer um crime, né, cometer alguma coisa que o levasse a estar, né, preso, cumprir uma medida socioeducativa. E uma das coisas interessantes que aquela pessoa falou, e eu nunca esqueci, é que muitas pessoas dizem, a pobreza, ela é uma situação, a falta de dinheiro é uma situação de risco. Então, o adolescente pobre, ele tem a possibilidade de ele se envolver, de se ele marginalizar é maior. Mas ela disse que no estudo dela, ela percebeu que existiam adolescentes que ficavam em casa com a mãe não trabalhava. Enquanto a mãe não trabalhava, estava em casa, tinha pouco dinheiro, mas eles davam um jeito de comer e tal, e a vida ia acontecendo. E aí, às vezes, a partir do momento que a mãe saía, arranjava um trabalho, eles, né, passavam a ficar mais tempo na rua, e nesse mais tempo na rua, acabavam se envolvendo na criminalidade. Então, muitas vezes,
a nossa sociedade, ela valoriza tanto, né, outras coisas. E a figura do trabalho da mãe vai ficando para o canto. E isso nos faz, esse não reconhecimento do nosso trabalho, esse não reconhecimento do nosso papel, né, das noites em claro, das coisas que não se vê, porque o trabalho da mãe não é um trabalho que é feito aqui no púlpito para todo mundo ver, né? É um trabalho que é feito lá na casa, lá no cuidado, lá no íntimo. Então não é algo exposto, né? E muitas vezes esse não reconhecimento traz pesos, traz cobranças que aprisionam a nossa mente, o nosso coração, traz prisões, traz questionamentos. Mas o que Deus quer é que nós como mães nos sintamos como herdeiras de uma promessa, de uma herança maravilhosa que Deus nos deu, que são os filhos. E Deus escolheu Sara para ser a mãe dessa promessa, porque ela tinha essa mentalidade. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 21, que a Bíblia diz que Deus dá um filho a Sara. E uma das coisas que fez com que Sara se visse como herdeira e não como escrava, é que ela entendia que seus filhos eram um milagre. Que Sara, ela tinha a convicção forte de que o Isaac era um milagre. Isaac nasceu numa circunstância que Sara não podia duvidar de que ele era um milagre. Ela foi mãe com 90 anos, depois de estar casada muitos e muitos anos sem poder gerar filhos. Então ela era velha, era estéril, e aí nasce um menino. Então Sara, ela tinha uma convicção clara na mente dela, que aquele Isaac, aquele que chorava, aquele que acordava de madrugada, aquele que queria mamar, aquele que precisava ali dela, era um milagre. Irmãos, cada criança que nasce é um milagre. Um milagre. Se nós formos pensar como é para uma criança existir, irmãos, são milhões de coisas que tem que dar certo. Milhares de coisas que tem que dar certo. O óvulo tem que estar saudável e tem que ir num caminho que ele vai percorrer, tem que dar tudo certo. E o esperma tem que encontrar ele, e esse encontro tem que dar certo. Cada cromossomo que se junta ali tem que dar o número certo. E tem que várias fases ali do desenvolvimento. Mas muitas mães perdem essa ideia de que o filho é um milagre, porque engravidou e aí o menino nasceu. E aí, quando vem as coisas fáceis, às vezes a gente esquece que é um milagre. Às vezes a gente acha que, meu Deus. Às vezes eu vou pegar o João na escola e aí tem um pai saindo com 3, né? E eu fico olhando ele naquele aperreio, e mochila de um lado e lancheira do outro, e o menino no braço, o menino no outro, né? E eu fico pensando, meu Deus, ele no meio dessa tribulação, mas será que em algum momento ele pensa o quanto ele tem sorte? O quanto ele é afortunado por Deus? Irmãos, porque não é fácil uma criança vir ao mundo. Você tem 3 filhos, 4, 1, entenda, é um milagre que você tem na sua mão, irmãos. Porque não é, irmãos, não é fácil. Eu também achava que ter filhos era uma coisa assim, né? Na hora que eu quiser, eu tenho. Eu também achava assim. Só que não é assim, irmãos. Não é. Tem que haver uma permissão de Deus. Deus tem que dizer, eu quero. Porque se não tiver a mão de Deus, irmãos, não nasce criança. Não nasce. Se Deus não colocar a mão dele lá para o impossível acontecer, não temos filhos. Porque essa geração dessa vida, gente, é algo incrível, é um milagre. E Sara tinha isso na cabeça dela.
Toda vez que Isaac chorava, não era uma perturbação, era barulhinho do milagre. Barulhinho do milagre. Gente, outra coisa que fazia que Sara nunca esquecesse, nunca perdesse a identidade dela de herdeira, é que ela via o trabalho como um privilégio. Gente, eu imagino uma senhora de 90 anos correndo atrás do João, não é fácil. 93, né? Porque ele nasceu, ela com 90. Quando ele estava no auge, né, do atletismo, ela tinha 93. Irmãos, não é fácil não. Eu tenho 30 e não é fácil, né? Não é fácil. Agora imagina o que é, irmãos, com 90 anos. Não sei se tem alguma irmã aqui com 90, mas irmão, o que você quer quando você tiver 90 anos? Me diga. É correr atrás de menino? É acordar de madrugada para dar de mamar, porque a Bíblia diz que ela deu de mamar. Quem deu de mamar? Levanta a mão. É fácil, irmãos? Não é fácil não, irmãos. Não é não fácil. Né? Você está lá no melhor do sono. Aí, irmãos, pode ter milhões de pessoas em casa, mas ninguém pode te substituir, não. É tu que tem que ir lá. Né? Ah, eu vou te ajudar. Minha irmã tem hora que não tem, é a mãe, né? E ela, o que fazia com que Sara não perdesse a identidade dela de herdeira, é que ela via o trabalho que Isaac dava como um privilégio. Porque durante anos e anos ela quis ter trabalho com uma criança e ela não podia ter. Então, sempre que Isaac corria, eu imagino Sara, né, velhinha, ai meu Deus, 90 anos, mas vou correr atrás desse menino que foi Deus que deu. Né? Então, isso fazia com que Sara nunca se sentisse uma escrava, ela se sentisse uma privilegiada de poder ter esse trabalho. Uma privilegiada de poder, né, ter um menino atrás de quem correr. Outra coisa que fazia com que Sara não perdesse a identidade de herdeira, é que ela sabia que o trabalho dela tinha uma recompensa. Sara sabia que não estava cuidando só de uma criança. A promessa que Deus tinha dado para ela era que ela seria mãe de uma grande nação. Mãe, deixa eu dizer para você, nenhum sacrifício que você faz está sem recompensa. Nenhum. E a recompensa que Deus tem para nós não é o presente do Dia das Mães. É bom ganhar presente, mas não é esse. Vai ter um dia que a Bíblia diz que Deus vai dar a recompensa do nosso trabalho. E não pense que a recompensa que nós vamos receber lá no céu é só da célula que você faz, é só do encontro que você ministra, é só de alguém que você aconselha. Deus vai recompensar mães que investiram sua vida nos seus filhos, pais que investiram sua vida nos seus filhos. Porque isso é servir a Deus também. Quando você achar que o seu trabalho como mãe não tem recompensa, lembre do que disse a filha de Faraó a Joquebede. Leva esse menino, cria ele para mim, e eu te pagarei o teu salário. Deus também, sempre quando Ele entrega uma criança para uma mãe, Ele também diz isso para nós. Pega esse filho, não é teu, é a herança que eu estou te dando. Cria ele para mim, que vai ter um dia que eu vou te dar a tua recompensa. Deus está comprometido em recompensar o trabalho das suas mãos. Trabalho que ninguém vê, o trabalho que ninguém sabe dizer qual é. Mas Deus está interessado e Sara não perdia sua identidade de herdeira, porque ela sabia que o trabalho dela tinha uma recompensa. Sara não se deixava roubar-se na sua identidade de herdeira, porque ela sabia que não estava sendo explorada. Ela sabia que estava investindo a vida dela em algo muito importante. Nenhum investimento que nós fazemos na vida de outra pessoa, por mais que nos seja penoso,
é uma coisa sem perdida. O tempo que você investe aconselhando alguém, orando por alguém, cuidando dos seus filhos, pastoreando, o tempo que você investe para fazer algum serviço na casa de Deus. Não deixe o diabo colocar no seu coração que o seu serviço é que você está sendo explorado, que estão explorando você, que estão roubando você, que estão se levando vantagem de você. Não. Sara tinha entendimento que ela não estava ali sendo explorada, oprimida. Ela estava ali investindo a vida dela na herança que Deus entregou. E que aquele menino ali seria o legado da vida dela. E que através daquele filho ali, Deus cumpriria a vontade dele, a promessa dele na vida de Sara, que era fazer dela a mãe de uma grande nação. Deus não nos quer ver nos sentindo escravos. Deus quer que nós tenhamos na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, de que nós somos filhos de Deus e que por isso somos herdeiros das coisas de Deus. E uma das coisas que Deus nos dá, irmãos, são os filhos. Eles não são nossos, são de Deus. A herança, ela não é algo que é meu. A herança é do meu pai, é da minha mãe. E eu cuido dela hoje, por quê? Porque eu sei que não é uma coisa que é do meu pai, da minha mãe, que é diferente de mim. Eu sei que eu faço parte daquilo, eu sei que eu vou herdar aquilo. Então, um filho que trabalha na empresa de um pai, ele trabalha do mesmo jeito de um empregado. Ele trabalha até mais horas, ele se esforça, ele também soa, ele também se fadiga. Mas qual é a diferença? Aquele filho sabe que ele está trabalhando em algo do que faz parte da história dele, da vida dele, que ele vai herdar. Já um escravo não, ele está trabalhando ali, está se fadigando, mas ele está trabalhando com a sua cabeça cheia de maus pensamentos. A Bíblia dá um conselho para a gente: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Eu e você precisamos nos disciplinar para enquanto estivermos fazendo o almoço, enquanto estivermos cuidando dos filhos, enquanto estivermos aconselhando os filhos, enquanto estivermos falando pela 1000ª vez o mesmo conselho, lembrarmos de servirmos ao Senhor com alegria. Porque nós não somos escravos, nós somos herdeiros. Nós estamos cuidando da herança que o Senhor nos deu, do milagre que Deus nos concedeu. Irmãs, pensa o que é. Você não é mãe, talvez você é líder. Irmãos, pensa o que você é. Você é um pecador. Você estava lá na lama, lá no mundo, lá no pecado. Aí Deus vai, te pega, te salva, te cura, te liberta e ainda te usa para abençoar outras pessoas. Isso é um milagre. Mas muitas vezes o diabo rouba a nossa alegria nesse serviço, dizendo: não, você está investindo a sua vida, podia estar dormindo, podia estar descansando, está no ensaio, está fazendo célula, está indo evangelizar. E nisso o diabo vai roubando na nossa vida a alegria de servir. Não deixe que Satanás seja o que quer que você esteja fazendo, que serviço você quer que esteja fazendo. Não deixe o diabo roubar do seu coração a alegria de servir.